Olá, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso programa de cultura do Projeto de Adequação para a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Eu sou Ivan Paiva, eu estou apoiando a execução desse projeto dentro da instituição e hoje nós vamos falar sobre um tópico muito importante, que é o tratamento legal de dados pessoais. A lei chama, de aquilo que nós falaríamos, de usar os dados de pessoas, a lei chama de tratamento de dados. E a lei diz que nós devemos fazer isso de maneira legal. Então seja bem-vindo mais uma vez e aproveite esse conhecimento. Apenas recordando, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é geral porque ela vale para todas as empresas, vale para todas as pessoas, que usam dados pessoais com finalidade econômica no território brasileiro. A Lei Geral de Proteção de Dados fala de dados pessoais. O dado que identifica você, nome, RG, CPF, ele é um dado pessoal. E o dado que fala sobre você, um prontuário, histórico escolar, a avaliação que é feita dentro da instituição, ele é um dado sensível, porque ele fala sobre a sua pessoa. O dado anonimizado é aquele dado que eu não tenho como identificar a pessoa sobre a qual está falando. Ok? A lei também fala sobre tratamento de dados. Ela diz que usar o dado, na verdade, é um tratamento que nós fazemos e ela traz vários tipos de tratamento de dados. E o que é importante aqui é que nós só podemos fazer um tratamento de dados se ele estiver dentro da finalidade do negócio. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós também sabemos que os titulares de dados, nós, pessoas naturais, pessoas físicas, temos o direito de saber o que está acontecendo com o uso dos nossos dados dentro da instituição. E se essa instituição não estiver fazendo um tratamento legal do dado, um tratamento correto, a gente pode até pedir para que ela pare de usar os nossos dados. É claro que a empresa precisa saber se ela pode fazer isso, se não tem uma lei, se não há um contrato, que ela precisa usar os dados e, portanto, ela tem que manter esses dados. Outra coisa importante é a gente entender quem são os participantes da LGPD. Nós somos os donos do dado, que a lei chama de titular. Toda empresa, todos que coletam os nossos dados, que pedem os nossos dados lá no balcão ou através de um contrato, ou que coletam os dados da internet, são chamados de controladores do dado. O controlador do dado é aquele que tem que se preocupar, sim, com o uso do dado segundo um consentimento legal, ou seja, uma permissão que a lei dá para a gente coletar esse dado. Ora, e se quem coletou o dado, compartilha esse dado com um terceiro, uma agência de marketing, uma farmácia na qual nós temos uma parceria, uma universidade que nós temos uma parceria, um laboratório, alguém que cuida das nossas, da nossa área de tecnologia, das nossas bases de dados, qualquer terceiro que nós entregamos esse dado para que ele use dentro da nossa permissão, ele é chamado de operador do dado. O fato é que a lei diz que ambos são responsáveis pelos incidentes, mas é o controlador quem vai receber aí a sanção em primeiro lugar. A lei também diz que nós devemos designar, que a empresa tem que atribuir um encarregado de proteção de dados. A nossa empresa já tem um encarregado de proteção de dados. Você sabe quem é? Procure saber quem é essa pessoa que cuida da LGPD dentro da nossa instituição. E a lei também ela traz a criação de um órgão do governo chamado Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fiscalizar, é como se fosse um Ministério Público da LGPD, dos nossos dados pessoais, que vai fiscalizar se as empresas estão usando os nossos dados de maneira legal. Mas a lei também traz penalidades, desde uma advertência e um prazo para você fazer uma correção de algum incidente, até mesmo a gente vai ter que eliminar o dado que foi vazado, ou o dado que nós temos aqui dentro sem uma permissão legal. Nós podemos ser penalizados com um bloqueio do tratamento de dados. Publicização é contar no mercado, olha, a nossa instituição teve um furto de dados, um sequestro, isso trouxe prejuízo para os nossos clientes, ou para essas pessoas que tiveram os dados vazados. Mas a lei também traz uma coisa muito grave, que ela traz uma multa que pode chegar até 2% do faturamento de da nossa instituição, limitada a 50 milhões de reais. O que é muito mais grave ainda é que essa multa pode ser diária. E aonde que nós queremos chegar com esse projeto de adequação? Nós gostaríamos que cada um de vocês da instituição, os terceiros que estão trabalhando aqui dentro também, que eles tenham na sua mente, que quando eles estiverem com dados pessoais no seu trabalho diário,
que eles se perguntem, né, que eles saibam, né, se nós estamos, né, com esse dado aqui e temos um consentimento legal para usar esse dado, ou seja, eu tenho uma permissão legal. Eu não trouxe esse dado de outra empresa, não trouxe esse dado lá da escola, não trouxe esse dado porque um amigo meu me deu essa informação, né? Outra coisa, nós estamos usando esse dado para a finalidade do nosso negócio ou a gente está fazendo alguma outra coisa diferente com esse dado? Eu preciso olhar em volta e me perguntar, quem está usando esse dado, ele está participando do processo de trabalho ou ele está vendo esse dado de maneira não legítima, né, indevida? O uso desse dado não pode trazer constrangimento ou retirar direitos dos seus titulares. Eu não posso pegar um dado, né, de um paciente, de um aluno, né, de um empregado, né, fazer uma selfie ou tirar uma foto e publicar isso na internet, contar isso lá na mesa, né, de um restaurante, de um bar. Não posso fazer isso, né? Isso é um compartilhamento ilegal e eu estou trazendo constrangimento nessas pessoas. A gente não sabe, né, como é que essa informação ela vai voar, né, lá para fora, né? Outra coisa, nós não podemos usar o dado para trazer prejuízo à nossa instituição, né? Então, o outro ponto importante é, será que o dado pessoal, né, na verdade, qualquer dado da instituição, será que ele está seguro? Será que os dados que estão impressos estão largados lá na impressora? Eu estou jogando dados importantes de pessoas, né, no lixo? Eu estou deixando em cima da mesa, né, o armário está sem chave, alguém, né, esse dado está vulnerável, esse dado ele está na TI, mas a fita, né, fica em cima de uma mesa. Será que a gente está cuidando desse dado de maneira segura? Essa é a visão geral da LGPD. Né? Mas e o que vem a ser o uso legal do dado? Né? Então, a primeira coisa que a lei traz para nós, que a gente precisa entender, é que todo dado pessoal que está dentro da nossa instituição, nós precisamos ter um consentimento, né? Uma permissão que a lei traz. Né? E a lei nos dá 10 tipos de consentimento. O primeiro consentimento é, a lei me autoriza a coletar esse determinado tipo de dado. O outro consentimento é, eu tenho um contrato. Ora, todo empregado da instituição tem um contrato de trabalho. Logo, né, esse dado é legal, né? Eu posso usar esse dado porque eu tenho um contrato. Eu tenho um contrato com os nossos clientes, eu tenho um contrato com um terceiro e eu tenho dados pessoais dele. Eu tenho um consentimento, eu tenho uma folha de papel onde eu expliquei por que eu estou coletando esse dado e para que finalidade eu vou usar. Então, essa pessoa assina, né, e me dá um consentimento, ou me dá um consentimento via internet. Né? Proteção à vida. Eu precisei coletar esse dado porque senão esse paciente poderia sofrer um dano à sua vida. Tutela de saúde. A partir do momento que um paciente entra dentro de uma instituição de saúde, nós estamos cuidando dele. Então, tudo que nós estamos fazendo é para a tutela da saúde dele, para cuidar da saúde. Então, eu tenho um consentimento para usar os seus dados. Proteção ao crédito. Então, a nossa área financeira guarda dados, né, de pessoas para proteger o seu crédito, né? Política pública. A política pública é, eu preciso atender numa política governamental e então eu preciso coletar esse dado e eu preciso também compartilhar esse dado. Se isso é feito por uma pesquisa e eu tenho um consentimento, exercício de direito. Ora, imagina que você vai lá, vou chamar de processar, né? Você vai processar uma pessoa. Você não vai precisar pedir uma autorização para ele para pegar o dado pessoal dele, né? Então a lei diz que você pode, você tem um consentimento para exercer esse seu direito. E outra modalidade de consentimento é chamado legítimo interesse. O que significa isso? Significa o seguinte, eu não tenho nenhum outro tipo de consentimento que a lei traz aqui, mas esse dado é importante para a minha empresa, eu vou usar esse dado de maneira segura, sem constranger o titular, sem tirar direitos dele. Então, eu demonstro, né, que isso é importante, escrevo isso, fundamento, e a partir daí eu passo, né, a ter um consentimento legal, né, para usar esse dado. Então, resumindo, né, tratamento legal de dados, nós precisamos ter um consentimento. Outra coisa, né, que está dentro do tratamento legal de dado é a finalidade. Nós precisamos usar o dado dentro da finalidade do nosso negócio. Pessoal, né, imagine que eu sou um supermercado, né, eu não posso pegar o dado de pessoas lá no caixa, né, quando você faz o pagamento, e criar uma base. Essa pessoa consome esses alimentos, essas são as compras que ele faz, esse é o valor, né? Com isso, eu sei quais são os seus hábitos alimentares, uma estimativa de pessoas que comem, se tem criança. Ora, eu estou fazendo um tratamento de dados, né, já gerando dados de saúde, gerando, né, coletando dados que não está na finalidade do meu negócio. Né? Então, aqui, finalidade significa eu tenho que usar esse dado dentro da finalidade do meu negócio. Se eu sou um supermercado, eu tenho que usar os dados pessoais
na finalidade que um supermercado. Se eu sou um laboratório, idem, né? Se eu sou uma pizzaria que coleto dados, eu não posso, né, usar esses dados e vender para um laboratório, vender para um médico, vender para outro negócio. Isso não está na finalidade do nosso negócio, ok? Então, assim, isso aqui é muito importante, né? E às vezes a gente percebe que o nosso dado que eu deixei numa instituição, alguém leva esse dado para outra instituição, ou esse dado é usado fora da finalidade do nosso negócio, tá? A outra coisa importante do tratamento legal de dados é, pessoal, todas as pessoas que acessam dados têm que estar participando do processo de trabalho. Eu não posso pegar um dado, né, da minha área, né, um prontuário, né, um histórico escolar, né, um dado de recursos humanos e compartilhar com alguém que não faz parte do processo de trabalho. Isso não pode acontecer, né? Isso é ilegal. A LGPD, ela traz isso, né? Esse conceito de compartilhamento indevido, né? Isso é muito grave. Então, se eu pego um dado aqui sobre uma pessoa, sobre um empregado, sobre um paciente, sobre um cliente, e eu compartilho esse dado lá na mesa de um bar, compartilho esse dado lá com outro negócio, né? Falo lá em casa sobre determinada pessoa e conto, né, com detalhes de uma situação, identifico ela. Gente, isso é ilegal, né? E nós fazemos isso, às vezes, na vida diária. A gente quer comentar, a gente tem alguns casos, né, que são diferentes, mas a gente tem que ter em mente, né, que a gente só pode compartilhar, né, o dado pessoal, pessoas só podem acessar esse dado se eles estiverem efetivamente participando do processo de trabalho, né? E outra coisa importante sobre o tratamento legal de dados é nós não podemos usar o dado para trazer constrangimento ao seu dono, né? Não podemos expor essa pessoa, pegar um dado, jogar no meu WhatsApp pessoal, mandar para um grupo de amigos, mandar para um grupo lá, né, do trabalho escolar, apresentar isso lá na universidade, durante um trabalho, levar, né, para alguma pessoa, né? Falou, oh, olha lá o fulano de tal, né? Olha só o que aconteceu aqui. Gente, isso vai trazer um constrangimento, isso viola a LGPD e isso traz uma reparação civil, né? Então a gente tem que ter em mente que, embora, né, o relacionamento é empresas e pessoas, né, o titular do dado ele pode sim pedir uma reparação civil, né? Nós já temos inclusive no Brasil julgados, né, de pessoas que se sentiram, né, ofendidas pelo compartilhamento indevido do dado e ganharam reparação, né, reparação de R$ 10.000, né, por um uso indevido da informação por parte da empresa. Outra coisa é, a gente não pode usar o dado para restringir a liberdade de uma pessoa. Ou seja, se o tratamento de dados ele vai diminuir direitos desse titular em relação a nós, que naturalmente, né, a gente teria uma relação comercial, mas eu vou usar esse dado e vou obter novas informações, e isso vai tirar direitos dessa pessoa, tirar direitos dele ter um trabalho, tirar direitos dessa pessoa ter um seguro, tirar direitos dessa pessoa fazer uma compra, né, ou ir acessar determinados lugares. Então isso também é ilegal, né? E, para finalizar, tratamento legal de dados requer que esse dado esteja seguro. Não adianta nada eu fazer todo o tratamento legal de dados e aí o dado fica exposto em cima da minha mesa, fica lá na impressora. Esse dado, eu rasgo ele, né, a folha com um prontuário, um histórico escolar, um atestado de óbito, né, uma informação sobre pessoas que identifica essa pessoa, que fala sobre ela, eu rasgo e jogo no lixo, e isso é passível, né, que esse dado seja reconstruído, esse dado seja furtado. Então, quando eu compartilho a minha senha com outras pessoas, né, isso é grave, né, eu estou tornando esse dado inseguro, quando eu coloco a senha escrita na mesa, na parede, né, quando eu uso uma senha muito fraca, 1, 2, 3, 4, 5, né, empresa 01, empresa 2020, quando eu faço isso, né, eu estou tornando a guarda desse dado insegura e isso viola a LGPD. Provavelmente, né, a segurança da informação é um dos temas que mais trazem punições para as empresas. Então, para concluir, cada um de vocês dentro da instituição precisa saber, né, que a nossa empresa tem um projeto de adequação em andamento que não acaba nunca. Como assim não acaba nunca? Porque a proteção de dados ela é um tema, né, que veio para ficar no mundo e para sempre as empresas vão precisar cuidar cada vez melhor dos nossos dados pessoais. Você também precisa saber que dentro da nossa instituição existe uma pessoa encarregada pela proteção de dados da empresa, né? Essa empresa tem esse nome, essa pessoa tem esse nome bonito aqui chamada DPO, Data
Protection Officer, encarregado de proteção de dados. Você precisa saber quem é essa pessoa, né? Se você até hoje não ouviu, não sabe qual é o nome dela, qual é o ramal dela, o que ela faz, fale com o seu líder e o seu líder pode contatar essa pessoa, né, para que essa pessoa se identifique e fale qual é o papel dela dentro da instituição. Outra coisa, você precisa saber como tratar os dados pessoais e sensíveis em conformidade à lei. Tudo aquilo que nós falamos, né? E também você é o principal instrumento de segurança da informação da nossa instituição. Então você precisa informar o encarregado de proteção de dados se o dado está sendo compartilhado, né, com pessoas indevidas, se alguém está levando o nosso dado embora, se esse dado está sujeito a falhas de proteção por senhas, né, ou por vulnerabilidade do nosso sistema, o sistema lá fica aberto, né, e a tela não trava, né, se o nosso dado está aparecendo lá na universidade, na escola. Então você precisa, você, né, é a pessoa que vai informar, oh, gente, tem dado lá, né, o papel no lixo, tem dado na impressora. Então você é a pessoa, você é a primeira, né, a primeira linha de defesa dos nossos dados e do crescimento da nossa instituição. Lembrando também, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está, né, em aprimoramento em relação aos detalhes da lei, né? Então a autoridade cada vez mais vai dar novas informações, então a gente pode ter pequenas mudanças, mas o DNA da lei, né, os fundamentos da lei não vão mudar, né? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Assista esse vídeo mais de uma vez, compartilhe esse vídeo, converse com as pessoas, né, sobre a LGPD. Ela fala sobre nós, nossos dados, nossas informações, as informações dos nossos filhos, da nossa família. Mais uma vez, muito obrigado a todos por estar participando desse programa de cultura.